Boa noite, pessoal. Preparados para mais uma live? Hoje a gente vai conversar sobre bolsa rota. Vamos esperar minha irmã entrar para a gente trazê-la para participar da nossa conversa hoje e para vocês também participarem. Bia, cadê você? Minha mãe, Carol, Franci, Paola, Jaque. Vamos esperar a minha irmã entrar então. Meu pai? Oi, Oi, tudo bem? tá travado ou não? Tá um pouquinho. Você tá congelada na tela. Na hora que destravar, me fala. Ainda não. Você ainda tá travadinha. Pra ver se a tela vai. Só um minutinho, pessoal. Minha irmã tá com um probleminha na conexão. Oi, Gi. Oi, Gi, tudo bem? Madá. Quanta gente conhecida. Ah, agora sim. Oi, Agora a conexão tá ótima. tava fora do Wi-Fi agora que eu vi. Então tá. Então vamos começar o tema de hoje? Quer esperar uns 5 minutinhos pro pessoal entrar? Vamos nos reapresentar? Não sei se todo mundo que está aqui conhece todo mundo. Bom, eu sou a doutora Isabel Botelho, ginecologista obstetra, fetóloga, e minha irmã se apresenta, por favor. Eu sou a doutora Beatriz Botelho, podem me chamar de Bia. Sou irmã da Bel, sou ginecologista obstetra também, mas eu moro em Maringá. Então, para as seguidoras dela que sabem que ela mora em São Paulo, eu moro em Maringá, aqui no Paraná, do outro lado. Mas a gente escolheu a mesma profissão, mesma Uhum. especialidade. O desejo seria estar junto na mesma cidade, mas cada um teve um destino. E é isso. Então hoje já é a nossa segunda live. Eu estou bem feliz de estar aqui novamente. E faremos mais, né, Bel? Com certeza. O pessoal adorou a dupla sertaneja, a doutora Bel e a doutora Bia. Já viram piada. Eu vou fazer uma enquete e vou perguntar depois quem que acha a gente parecida. Porque eu escuto dois lados. Nossa, doutora, vocês são iguais, né? Eu fico toda com esse olho azul aqui, né? E tem gente que fala que não tem nada a ver. Então, nós vamos fazer uma enquete, vamos ver a Vamos, porcentagem, né? vamos. Bom, o que eu escuto muito, que é unânime, é que o jeito é tão parecido que daí fica tudo idêntico, mesmo que É, por fora não seja tão igual. Então vamos legal. lá, Vamos lá, vamos então. começar? Bom, a Vamos. gente escolheu o tema Bolsa Rota, que na verdade é a mesma coisa que a bolsa rompeu. Por isso que a gente colocou o nosso tema, né, Bia, como uma pergunta. Doutora, minha bolsa rompeu, e agora? O que eu vou fazer? Tenho aqui várias perguntas, a Bia também. A gente vai mesclando o tema com as perguntas. Aham. A gente até estava falando, né, Bia? É uma dúvida frequente, diária. Acho que tanto no consultório quanto nos plantões, as pacientes sempre perguntam: doutora, eu vou saber quando minha bolsa romper? Como que é? E se eu não tiver ainda mais de 37 semanas? Então a gente achou que esse era um tema de bastante importância para a gente abordar com as meninas, certo? Na verdade, o tema Bolsa Rota, eu estava falando com a Bel antes da live, é um tema que o obstetra tem que saber lidar com isso e tem que estar preparado para lidar com essa situação a qualquer momento da sua vida, gente. Porque a bolsa rota nada mais é do que quando estoura a bolsa ou faz um furo na bolsa, seja baixo ou alto, independente da idade gestacional. Então, às vezes você fala, nossa, essa semana eu não tenho ninguém para nascer. Mas você tem que estar preparado a qualquer momento, com 25, 32, 40, 17 semanas, a bolsa pode Sim. estourar, né?
O E aí obstetra o tá de obstetra tem que plantão pensar, 24 horas por dia, né? ele tem que pensar, opa, a Maria tá de 27 semanas, então como que eu vou proceder diante disso? A Joana tá de 28 e a Beltrana tá de 39. Qual parto que a Beltrana quer? Cesárea ou parto normal? Então, o obstetra tem que estar na ativa, lembrar da sua paciente, ter prontuário em mão, para saber como que ele vai proceder diante de cada caso, né? Então, sempre está É, bem associado a isso, né, Bel? Então, é um tema extremamente comum e muitas perguntas que eu pensava, nossa, é verdade, né? É uma dúvida enorme e a gente nem sempre pensa no lado do paciente, a gente sempre pensa no comenta, lado né? do obstetra, né? Ô, Bel, Inclusive, você falou, pode romper em qualquer idade gestacional, né? Então, acho que o que mais choveu é o que é a bolsa rota. Então, como você uhum, bem disse, nada mais é do que a rotura da bolsa, independente da uhum. idade gestacional. O que você ia Exatamente. perguntar? Explica para o pessoal aí o que é a definição de bolsa rota e fala daquelas diferenças. Ah, bolsa rota prematura, pré-termo, antes da hora, na hora Ótimo. certa. Dá uma explicadinha, porque eu tenho certeza que nós mesmos confundimos, a gente tem que parar para pensar. Mas fala de uma forma bem tranquila para os pacientes entenderem a diferença. Certo. Então, a bolsa rota é quando ela se rompe, independente da idade gestacional. Então, a conduta, ela vai ser pautada justamente mediante a idade gestacional que essa paciente teve a bolsa rota ou rompida, como as pacientes falam. Dá na mesma. Então, os termos que a gente usa é o seguinte: vamos separar daquelas pacientes que estão, né, Bia, acima de 37 semanas, que são as pacientes de termo, e que o bebê já está prontinho, pode nascer a qualquer hora, daquelas pacientes Uhum. que rompem bolsa antes de 37. E aí o céu é o limite: 17, 22, 28, 32. Então, a Aham. gente tem que separar da bolsa rota prematura, né, dos bebês prematuros, das pacientes de termo. E também a gente sempre precisa entender se essa bolsa rota aconteceu antes do trabalho de parto, que também é outro cenário e tanto faz a idade gestacional da paciente. Nada impede que Uhum. uma paciente de 25 semanas, que é prematuro, rompa a bolsa e entre em trabalho de parto. Então, é Exatamente. muito bom a gente explicar que não necessariamente a sua bolsa vai romper só depois de 37, 38 semanas. Aliás, Bia, até vou aproveitar uma pergunta aqui do pessoal que choveu aqui. O que eu faço? Como que eu sei que rompeu? O que eu tenho que fazer quando a bolsa rompe? Explica para elas, então. Então é assim, gente, eu não vou nem falar de ir para o hospital, de tempo para ir para o hospital, se dá tempo de chegar, porque ainda vamos chegar nesse assunto. A primeira coisa que você vai fazer é avisar o seu obstetra. Então, doutora Bia, doutora Bel, a minha bolsa estourou. Não precisa ligar desesperada. Eu sei que envolve a parte emocional na hora, o medo, mas eu sempre peço, calma. Mesmo se estiver tendo um pouquinho de dor ou não, primeiro passo, avisar o obstetra. Doutora Sim. Bel, minha bolsa rompeu. E agora? Nós vamos ser as pessoas mais indicadas para te ajudar a realmente esclarecer e ter certeza de que a bolsa estourou. Mas uma coisa é fato, a bolsa estourar, gente, quando já tem ali acima de 25 semanas, é geralmente um quadro clássico. Sai o líquido pela perna, a pessoa às vezes escuta o bloco, ou então Elas sente falam. aquela tremidinha, né? Então o líquido vai escorrer pelas pernas, às vezes virou na cama de madrugada, molha a cama, levantou para fazer xixi, cai na patente aquela, Sim. né? Aquela ducha, assim. Então, geralmente, gente, é clássico. Geralmente. Porque ela estoura e desce, perde ali já no primeiro momento em torno de 30 a 40% do líquido. Mas nem sempre é tão clássico. Então, o que eu falo para a paciente tentar associar? O cheiro, tá? Tem um cheiro característico ou de que Sim. boa ou de esperma. Eu falo, cheira o lençol da cama. Não, doutora, não tem cheiro nenhum. Saiu pouca coisa. Então, é um cheiro muito característico. Eu sempre falo para o paciente ficar associado, atento a isso, tá? E quando não é uma perda de líquido tão clássica, só umedece, a gente tem algumas dicas, Maneira, né? sério. Eu falo, entra embaixo do banho, toma seu banho, se enxuga bem
e coloca um protetor dentro da calcinha, um pano verde, vermelho, marrom, que dá para você ver o tamanho da mancha. Porque a calcinha branca, o pano branco, não dá para ver. Sim. Dá uma voltinha na sua casa, agacha, faz alguns movimentos de cócoras, tira a foto dali 30 minutos e manda para o obstetra. Opa, não saiu uma gota, É. né? Outra coisa, achou que a barriga deu uma baixada? A Deu uma paciente vê, dorzinha, né? É. ela sente a barriga dar uma baixada. Como eu disse, perde até 50% do volume do líquido amniótico. Então, a primeira coisa a se fazer quando achar que a bolsa rompeu, avisar o obstetra, tentar identificar se realmente a bolsa rompeu e aí pensar, vamos lá, Bel, preciso correr para o hospital, posso tomar um banho, posso pegar minha mochila. O que que você diz disso? Tem uma emergência? Dá tempo de chegar no hospital? Mais uma pergunta que foi isso, que faz um gancho com o que você está me perguntando. É seguro após a bolsa ter rompido eu esperar as contrações em casa ou eu preciso ir para a maternidade imediatamente, doutora Bel? Perguntaram mais cedo. Aí, de novo, né? Primeira coisa, quantas semanas essa paciente tem? Se for um prematuro, gente, precisa ir para o hospital, porque um prematuro ele requer cuidados muito diferentes de um bebê de termo. Então, sempre a gente vai pedir para ir para o hospital, fazer alguns exames e, via de regra, se for uma bolsa rota clássica, vai internar e fazer os cuidados hospitalares. Agora, essa paciente específica, pelo jeitinho que ela perguntou, eu imagino que ela já esteja no termo. Então, aí Aham. depende do quê? Não só da idade gestacional, mas primeiro, qual é a via de parto que você escolheu? Porque tem gente, né, Bia, que fala, doutora, eu não quero sentir dor de jeito nenhum, não quero entrar em trabalho de parto, quero cesárea. Daí você vai ir para a maternidade, esperar o jejum, enfim, e fazer a cesárea. Uhum. Agora, as pacientes que estão mais propensas ao parto normal, que não tem nenhuma complicação, nenhuma comorbidade que a gente julgue importante, ou o estrepto positivo, que é aquele exame do cotonetinho, ou seja, uma gestação que está indo tudo bem, uma paciente que quer parto normal, ela pode aguardar em casa sim, não precisa sair correndo, não precisa ficar desesperada, ela pode esperar as contrações começarem e ela entrar em trabalho de parto para ir depois para a maternidade. Aliás, isso é saudável, né, Bia, para quem quer parto Aham. normal, porque evita aquela Com certeza. ansiedade de internação precoce. Então dá para esperar sim. Quando a paciente interna lá, internei porque eu vou ganhar o bebê. A família inteira fica sabendo pelo WhatsApp. Só que ela internou e nem tá com dor ainda, e nem entrou em trabalho de parto. Aí passa um dia, a tia fala: Nossa senhora, esse bebê não nasceu ainda, tem que fazer cesárea. Então, a internação precoce, gente, não é saudável, tá? Agora É. sim, eu faço muito mais cesárea do que parto normal, ao contrário da minha irmã. As minhas pacientes, que a maioria não quer sentir um ai, um ui, rompeu a bolsa, identificamos que realmente rompeu. Você tá bem? Tá com dor? Não, doutora, eu tô tranquila. Tranquila, sem se afobar. Toma seu banho, deixa escorrer o líquido, tranquila. Pega sua bolsinha que já tá pronta com tudo que eu te passei na lista do que levar para maternidade. Marido, tá tranquilo para dirigir? Vamos. Chega no hospital. Eu já vou estar chegando no hospital, porque todos os lugares que eu opero não dá 10 minutos da minha casa. Tá? O metropolitano, uns 15. Uns Vou estar 15. chegando junto, já vou ter ligado para a recepção. Olha, a Jaque, eu tenho 5 Jaques para nascer agora. A Jaque está indo para o hospital, o convênio dela é tal, já está internando, vai ser cesárea. Já vão avisar o anestesista, o quarto, vão aguardar o jejum se necessário ou não. Sim. Então, assim, não é uma sangria desatada, não é uma preocupação, não é uma pressa. É claro que às vezes, né, Bel, tem exceção. A bolsa rompe, começa a dor, chega no hospital, já está com 8 centímetros, até a Sim. gente se assusta. Então, não é uma regra, né, Bel? Não é uma regra. É, Cada paciente é uma paciente. é engraçado que você citou, né? Você acaba que os seus pacientes gostam mais de cesárea, as minhas gostam mais de parto normal. Inclusive, Tá? domingo, não esse domingo, 10 dias atrás, aconteceu essa situação. O outro parto do mês passado foi a mesma coisa, a paciente rompeu o bolso em casa. Doutora, eu tô zen, tá tudo bem. O que que É aconteceu? A verdade. minha enfermeira foi na casa dela, fez spinning babies, ela almoçou, foi pra maternidade 8 horas depois, com 6 centímetros. Então, gente, depende muito do que cada paciente deseja para o seu parto
e para o seu limiar de dor também, certo? Ô, Bia, Uhum. deixa eu... Adoro puxar ganchos. A gente estava falando, então, do estrepto e da bolsa rota. Existe alguma condição em que a gente precisa entrar com algum antibiótico, algum tempo de bolsa rota que a gente precisa ficar em alerta ou não? Essa questão de antibiótico, nós vamos ter que separar pacientes que têm realmente a necessidade e indicação de antibiótico, que são aquelas pacientes que fizeram o exame do cotonetinho e deu positivo para estrepto, então a partir do momento que rompeu a bolsa, já se inicia o antibiótico, independente da via de parto, parto normal, parto cesárea. E aquela paciente que não tem nenhum sinal, porque a gente sente o cheiro do líquido, Uhum. né? Nenhum sinal de corioamenonite. Corioamenonite é a infecção da bolsa que envolve o bebê, da bexiga, né? Então não tem nenhum sinal, a gente toca o trabalho de parto, induz, isso tudo nós vamos explicar. E quando chegarmos em 18 horas de bolsa rota, ainda não nasceu o bebê, vai saber se vai demorar 2, 4, 6, 8, 10 horas, aí a gente entra com antibiótico por profilaxia para Exato. evitar, né, Uma evitar que infecção. tenha alguma complicação ou uma infecção para o bebê que a gente está esperando nascer, né? Então, assim, regra, se tiver uma infecção propriamente já diagnosticada, ou então 18 horas de trabalho de parto. Aí a gente entra com De antibiótico bolsa por rota. profilaxia. Nossa, 18 horas de doutora, bolsa 18 rota. horas. É. De Nossa, bolsa doutora, rota. 18 horas. Sim, não tem problema, né? Eu Nós vou vamos falar inclusive aproveitar, disso. e pedir para você responder essa. Doutora, a bolsa estourou, já teve 24 horas. Eu acho que essa paciente está em algum hospital mandando mensagem. A bolsa estourou, mas já tem 24 horas e eu iniciei trabalho de parto há 4 horas. O feto corre risco? A senhora acha que eu devo pedir cesárea? Bom, vamos lá, gente. 4 horas de trabalho de parto, você está no começo ainda. Está no começo. Se você tiver uma equipe te acompanhando, sejam alunos, residentes, plantonistas, ou o médico que você escolheu para fazer seu parto, não tem problema você estar lá com a bolsa rota há quanto tempo. Desde que você esteja sendo monitorada, cardiotocografia de tempo em tempo, fazendo o toque ali, acompanhando. A mãe está com uma vitalidade boa, bebê com vitalidade boa, não peça cesárea se o seu desejo for parto normal. A não ser que o seu desejo seja cesárea, eu já devia até ter feito. É. Agora não. A sua via de parto de escolha é parto normal, gente, deixa rolar. Você acabou de entrar em trabalho de parto faz 4 horas, né? Começou a ficar lento, a gente tem como dar uma ajudada, pôr ocitocina, pôr comprimidinho. Aí a gente vai identificar, né? Avaliar caso por caso e aí tomar as condutas ativas, né, Bel? Que a gente fala. Falando em conduta ativa, então, existe a possibilidade da gente induzir um parto. Então, por exemplo, vamos dizer assim, uma paciente que vai tentar o parto normal, que tem indicação de parto normal, não tem contraindicação nenhuma, a bolsa dela estourou e ela não entrou em trabalho de parto. Aliás, um dado estatístico, eu que adoro números e estatísticas de up-to-date, Uhum. todos os trabalhos falam que pacientes acima de 37 semanas, ou seja, no termo, que rompem bolsa sem estar em trabalho de parto, 70% delas evoluem para trabalho de parto, começam a ter contrações em até 6 horas. Então, assim, Aham. se isso não acontecer naturalmente, como que a gente vai fazer então para induzir? Como que a gente faz essa avaliação do bicho e tudo mais? É. Na verdade, quando o paciente está lá, bolsa rompeu, está internada, já está um tempo e a paciente não tem contração nenhuma, alguma coisa assim, geralmente a gente entra com um comprimidinho, que chama miso, a gente coloca de 6 em 6 horas lá no colinho do útero, de preferência dentro do buraquinho, para a paciente ter um amadurecimento do colo do útero. Ah, mas como que eu sei se eu ponho comprimidinho? Existe uma tabela que a gente avalia dilatação, amolecimento do colo, altura do bebê, alguns termos mais, né, Médicos, específicos que eu né? não vou entrar, médicos, que se der até o valor 6 é porque a paciente tem todas as indicações de preparo de colo, amolecimento, esvaecimento, que é o afinamento. Então, é o comprimido que vai fazer isso. Geralmente,
a gente fica até 36 horas tentando induzir com o comprimido. De 6 em 6 horas coloca um, desde que esteja no bem-estar materno-fetal e esteja tudo sob controle. Quando é esse cálculo, essa avaliação de tabela, Bel, vai anotando as perguntas É aí, isso que eu tá? tô fazendo. Quando a gente avalia acima de 6, é porque a paciente já tem todo o seu colo trabalhado, uma dilatação inicial, já está amolecido, fino, aí entra a ocitocina, que todo mundo conhece. Põe lá na bomba ou na gotinha, e isso vai dar motor ao trabalho de parto. Isso vai ajudar a dar contração na paciente que não tem. Então, se a paciente rompeu bolsa, chegou no hospital com 4 centímetros e contração bombando, não usamos nada, nem comprimido, nem ocitocina, vamos tocar o natural. Tanto que a gente tenta, né, Bel? Fazer a parte de humanização o mais natural possível. A gente só vai intervir quando a gente vê que está algo estacionado, que a gente precisa intervir para ajudar nisso, né, Bel? Eu acho que, inclusive, eu tinha anotado aqui, a Line Sarmento, inclusive, fez uma pergunta agora, que eu acho bem oportuno da gente responder, porque fala disso. Ela perguntou aqui se a Uhum. ocitocina foi proibida sem autorização da paciente, assim como a episiotomia. Acho que é a Aline, seu nome, tudo bem? Prazer, Aline, obrigada pela sua pergunta. Na verdade, assim, hoje o que a humanização de parto prega é que nada vai ser feito no corpo da paciente que ela não autorize. Então, por Uhum. exemplo, se você tiver numa situação como essa, em que o GO que está te assistindo vire para você e fale: olha, Aline, já temos X tempo, você não entrou em trabalho de parto, eu sugiro uma ocitocina, sugiro um miso. Você quer? Se você autoriza, a gente faz na hora. Se você não Uhum. autoriza, não tem problema nenhum. Só que aí, muitas das vezes, você não tem um prazo muito grande para esperar e talvez evolua para uma cesárea. Então, sim, assim como a episiotomia, se você faz o plano de parto, você pode colocar isso no seu plano de parto. Se você não faz ou ganha com o plantão, você pode decidir isso na hora sim. Nada sem o seu consentimento deve ser realizado no seu corpo, tá? A não ser que a gente, obstetra, identifique que Algum precisamos risco, dar né? uma forcinha, né, para ajudar o nascimento desse bebê, né? Ô, Bel, deixa eu te perguntar, uma coisa que também foi uma pergunta feita por umas 3 ou 4 pessoas, tá? E depois que a paciente foi diagnosticada com bolsa rota, tá? Tá lá no hospital internada, só que ainda não é de termo, antes das trinta e Certo. sete semanas. O que que tem que ser feito na paciente? Dá uma faladinha ali antes das 34 semanas. Tem algum exame que a gente precisa fazer? Como que a gente vai acompanhar essa situação? Até porque eu tive uma paciente, eu não sei se ela está aqui, que ela entrou em trabalho de parto, ela rompeu o bolso, desculpa, com 29 semanas. Ela Uhum. foi para o hospital e ficou lá, o bebê já nasceu, já está com ela, está tudo bem. Mas assim, rompi bolsa antes da hora. E aí? Vai para o hospital, como que é acompanhado um caso desse? Certo. Então, no cenário de um prematuro, e principalmente abaixo de 34 semanas, e eu falo isso porque os protocolos mundiais, eles dizem que, mesmo que prematuro, entre 34 e 37, a gente precisa ter uma conduta ativa, porque esse bebê, ele já está quase pronto. Então, eu vou falar, Bia, Uhum. menos de 34 semanas. Essa Tá, paciente precisa ótimo. ser internada, então ela precisa ser internada. A primeira coisa é tentarmos descobrir o motivo dessa bolsa rota. E a gente sabe que a principal causa é infecção, seja corrimento, seja infecção urinária, infecção dentro da bolsa. Então a gente faz hemograma, urina, o PCR, que são exames marcadores de agentes infecciosas, além da gente Uhum. avaliar se tem algum corrimento, alguma gripe, alguma pielonefrite, enfim. Se a gente identifica alguma infecção, independente de qual for, a gente precisa induzir o parto. Ainda que essa Aham, paciente tenha 29 semanas. Porque daí, ótimo. bolsa rota na vigência de infecção é igual a parto, porque senão eu vou estar levando riscos intrauterinos para esse Ao bebê. bebê. Uhum. Agora, se a gente descartar infecções e a gente ficar com uma bolsa rota por outras causas, por exemplo, a idiopática, que até 30% pode romper bolsa sem causa definida, ou porque ela caiu, bateu a barriga, a bolsa rompeu, a gente mantém essa paciente internada. A nossa projeção é tentar chegar a 34 semanas, é um dia após o outro daquela luta.
E a cada 2 dias a gente seria esses exames também que eu citei e faz ultrassom, pede para a paciente ficar em repouso, hidratação, Cardiotoco. temperatura, né? Afere temperatura para ver se ela não faz alguma infecção intra-hospitalar, sinais vitais, basicamente isso. Eu brinco que é um dia de cada vez, cada dia é uma luta, visando as 34 semanas. Exatamente. Tem a cardiotocografia, né, que é o exame de vitalidade fetal, que nós fazemos todos os dias, às vezes até 2 vezes ao dia. A cardiotocografia, eu vou fazer um adendo, é aquele exame, meninas, que coloca 2 fitas na barriga. As que estão mais perto de ganhar já vão saber o que é. As que estão mais longe, só se tiver alguma intercorrência ou outro bebê já, né? E dentro do exame a gente avalia a vitalidade fetal, como que o bebê está, como que está a movimentação dele, como que está o batimento cardíaco. A gente avalia por 20 minutos ou mais, né? E por quanto tempo que a gente tem tá avaliando essas contas, se a mãe tem contração, se o bebê está se mexendo, então é um curto espaço de tempo onde a gente tem uma bela de uma noção de como que o bebê está. E já que a mãe rompeu bolsa, o bebê fica sem ar, Bel, lá dentro, se perder todo o líquido? Não. Gente, quem dá ar e oxigênio para o bebê na vida intrauterina é a placenta. Não sei quem já teve a oportunidade de ver algum stories, alguma explicação minha, que eu brinco que a torneira é a placenta, o cordão é a mangueira e o bebê é o seu jardim. Então, conforme você vai abrindo essa torneira, você rega seu jardim. É isso que a sua placenta faz a gestação toda. O líquido, Sim. via de regra, para que ele serve? Basicamente, proteção, então ele é um amortecedor. Então, imagina uma bexiga com água e um bebê boiando, e uma bexiga vazia com o bebezinho colambado. Se essa paciente bate um carro, cai, o líquido ele amortece. Então, é a principal função. A segunda função extremamente importante da bolsa, do líquido, é ajudar na expansibilidade torácica, então no desenvolvimento pulmonar. Então, quando você pergunta para mim, tem problema o bebê não ter líquido? Depende da idade gestacional. Se for uma bolsa rota de 20, 22, até 25, 27 semanas, o cenário não é mórbido, não é assim, nossa, vai mal, vai morrer, não é isso. Mas é um pouco mais desfavorável porque vai alterar um pouco esse desenvolvimento pulmonar, mas os bebês nascem com 34 e vão embora para casa. Eu, quando era R1, não sei se eu já te contei essa história. Quando eu era R1, no plantão da Vira do Natal, chegou uma paciente de 20 semanas, bolsa rota, e aí ficou aquela coisa de aborto, não é? Só que tinha batimento, a gente seguiu, essa paciente levou o bebê embora no colo com 34. Então, assim, por pior que seja o cenário, vai bem. Agora, as pacientes acima disso, gente, problema nenhum, não falta oxigênio, o bebê não tem que ser investigado, não tem que ir para cesárea, nada disso. Lembrando, Bel, que independente da idade gestacional, se ela está numa conduta expectante, ou seja, vamos aguardar até o possível, a paciente fica no leito, tá? Levanta para fazer xixi, fazer suas necessidades, senta para se alimentar, sempre com muita água. E a hidratação via oral é muito mais eficiente do que a hidratação endovenosa, né? Ela fica com o sorinho ali, mas se está fazendo um ultrassom a cada 48, 72 horas e está aumentando o líquido, ou no máximo mantendo o mesmo volume, ela está bem, não precisa ficar com o sorão na veia. Ela tem que ficar confortável. Exato. Ela tem que ficar num quarto, de preferência sozinha, sem outro paciente, com um acompanhante que está lhe dando força e não levando lá para baixo. E ela tem que estar confortável, ficar com o scalp ali, recebendo soro, não. Vamos tentar fazer com que ela se sinta como se ela estivesse na casa dela. O que não é possível, né? Mas ela tem que estar confortável, porque essa minha paciente que rompeu com 29 semanas, ela ficou 1 mês na maternidade internada, né? É ruim se ela ficar com uma pessoa no quarto que acabou de ganhar um bebê e o bebezinho tá chorando ali, saudável, mamando, né? Então, tudo isso vocês podem ter certeza que o médico responsável por ela está pensando em tudo isso, né? Está tentando oferecer conforto. E outra, gente, não dá para você deixar o paciente lá
e não ficar passando visita, conversando, falar sobre os exames, falar sobre o ultrassom, sobre o líquido, sobre o Doppler, porque o que a paciente mais precisa ali é ter um acompanhamento, né? É ter conhecimento sobre o que está acontecendo com ela e estar feliz e confortável com as informações que ela recebe, né? Não escondemos nada dela. Olha, fulana, eu acho que se continuar assim, nós vamos interromper a gestação. Tudo isso tem que ser bem esclarecido, Falado, bem né? orientado, para que ela tenha segurança de que ela está sendo bem assistida. Sim. É E muito sabe, delicado você não saber se o seu bebê vai para tá bem. UTI, né? O que que você ia falar? Pode falar. Não, eu ia falar assim, às vezes elas falam assim, doutora, mas eu fiz o ultrassom anteontem, o líquido estava de 4, hoje está 0, e agora? Gente, é uma bexiga furada. A gente dá essa hidratação via oral, às vezes até dá o sorinho, para manter o bebê produzindo urina e produzindo esse líquido. Mas vai continuar Uhum. saindo. Aliás, não para, né? Nunca mais. Ele É. zera num dia, 2, 3 dias depois, vai fazer líquido de novo. Ô, Bia, olha essa Aham. pergunta. Quais as chances de mortalidade de um neném que nasce antes das 30 semanas? Tudo bem, Samile? Prazer. A família é minha É? paciente. É? Oi, É, Samile. querida. Então responde você. Quais as chances de uma mortalidade de um neném que nasce antes de 30 semanas? Na verdade, não é uma chance de imortalidade. Um bebê de 30 semanas, se a gente for pensar 7 meses e um pouquinho ali, é um bebê que é prematuro, a gente tem os cuidados, tem uma alta chance de ficar na UTI, mas não vamos falar de índice de mortalidade. É um bebê que já tem todo o seu organismo formadinho, pulmão, coração, mas geralmente um bebê de 7 meses, ele fica sob cuidados de UTI intensivos para que tenha um ganho de peso, seja acompanhado, faça Sim. o banho de luz, seja feito os exames de infecção, tendo em vista de que um bebê prematuro tem uma imunidade mais baixa, maior propensão a fazer infecção quando já sai ali, né, em contato com a vida fora do útero, ou então ele vem dentro do útero com uma infecçãozinha, uma coriamnionitis, alguma infecção que a mãe obteve ali na gravidez, né? Então, não vamos falar de mortalidade. Nós temos UTIs hoje que estão extremamente preparadas para bebê de 1 quilo, Sim. né? E um bebê de 7 meses, ele já nasce com peso. A Isabel é a doutora Abel é a pessoa mais adequada para falar isso. Ela é fetóloga, ela está fazendo os ultrassons. Então, é um bebê que já está prontinho ali, né, Bel? A Sim. mortalidade é baixa, né? Muito baixa, e eu acho que também uma coisa que a gente precisa considerar é uma coisa que chama índice de viabilidade do berçário da maternidade que essa Isso. neném vai nascer. Então, por exemplo, Uhum. vou dar um exemplo aqui em São Paulo, tá? Vou falar uma maternidade que todo mundo conhece. Por exemplo, no Einstein, a viabilidade é 25 semanas. Então, a UTI neonatal desse hospital é preparada com equipamentos, não estou falando de profissional, com equipamentos que garantem uma sobrevida de um bebê de 25 semanas. Numa outra maternidade, que essa eu não vou citar, que eu trabalho no SUS, por questões de verba mesmo, de qual equipamento tem lá dentro, a viabilidade é 27 semanas. Então depende muito disso, mas basicamente, né, Bia? Acho que no Brasil todo é em torno de 27 semanas. Então quem nasce depois disso tem muito mais chance de viver, ficar bem, embora mamando para casa, do que evoluir mal com algum problema. Uhum. A Nayara, minha paciente, falou ali: Nossa Senhora, é tanta informação nova que eu já sinto borboletas de ansiedade dentro de mim. Só que ela está no primeiro trimestre. Ou seja, são borboletas de ansiedade mesmo, né, Nayara? Vamos responder mais perguntas? Tem mais coisa aqui. Você tem Bom, algumas aí? temos umas 6, 7 perguntas novas aqui. Então, olha só. A gente até já falou isso, mas só para frisar. Quando a bolsa rompe, a mulher dilata imediatamente? Não, Não, né? gente, isso é uma pergunta importantíssima. Eu vou falar com bastante calma para vocês refletirem. A bolsa rompeu. Vai depender de inúmeros fatores se a bolsa dela vai dilatar rápido. Se ela tá de termo, acima de 37 semanas, tem maior chance, o peso, o formato da cabecinha do bebê de se encaixar, de
insinuar e querer nascer do que um bebê menor, flutuante, nadando lá dentro da, da bolsa miniótica. Paridade. Eu sou uma mãe que tive 3 partos normais, por exemplo. Com certeza ela vai ter uma chance de dilatar muito mais rápido. Ela já tem esse histórico de parto normal, né? Outra coisa, a mãe já tinha alguma dilatação no colo do útero? Já tinha um colo trabalhado? Como que estava essa gravidez? A mãe já teve uma incompetência de dilatação cervical, que a gente chama de incompetência istmo-cervical lá atrás? Ela tem um histórico de colo curto, que a gente fala? Então, isso também é um fator para se pensar. Não dá para dizer para o paciente quanto tempo, até porque eu e a Bel, a gente se fala semanalmente das nossas pacientes. É A verdade. obstetrícia é uma caixinha de surpresa. Ela me ligou esses dias e falou: ah, tô com uma paciente que eu examinei, tá com 3/4, colo médio, amolecido. Eu falei: ih, já pode se preparar que de hoje não passa. Nasceu 5 dias depois, tá? Tipo E a isso. minha paciente primigesta, Elô, foi no consultório hoje, 15 dias de parto, falou para mim: doutora, eu vou para o hospital a hora que eu tiver com muita dor. Passou lá um dia: doutora, eu tô com muita dor, mas começou faz 20 minutos. A danada não chegou no hospital e estava com 6 centímetros? Então, gente, a obstetrícia é uma caixinha de surpresa. Não dá para dizer para a paciente quanto tempo ela vai demorar para Demorar. dilatar. Como eu disse, se for um paciente de termo, 38 para 39 semanas, que a gente fez um toque no consultório, nós vamos ter uma ideia de como pode ser desenrolado o caso, mas não ter certeza, né? Ô, Bel, uma pergunta que eu queria te Peraí, fazer. só uma coisa. Inclusive, teve uma pessoa aqui que colocou, deixa eu ver o nome dela. Só um minutinho, que eu anotei a pergunta e não anotei o nome. A Fernanda Bega Arquitetura. Se tiver com 8 centímetros, se tem que ser normal. Não, Fernanda, a via de parto é você que escolhe. A gente, como obstetra, fica o coração na mão quando chega uma parideira dessas com 8, 9 centímetros. Mas a via de parto é uma opção sua, a não ser que tenha alguma contraindicação absoluta, alguma intercorrência que a gente precise interferir ali na hora, tá? O que você ia E perguntar, uma Bia? coisa, só vou complementar isso aí. A gente fala para não ser cesárea se a paciente estiver com dilatação total e o bebê encaixado, insinuado para nascer. Caso contrário, pode estar com 9 centímetros, bebê alto, flutuante, pode ser a via de parto que você escolher, né? Eu ia te perguntar, que 2 pacientes me perguntaram, e é uma pergunta clássica, e a resposta eu tenho certeza que você vai mandar muito bem. E quando Ixi, ela perde, que responsa, hein? E é. quando ela perde um líquido com sangue? E aí? Boa, boa. Primeira coisa, é sangue de muco, de tampão, ou é sangue vivo? Então, quando essa paciente, na verdade, a gente fala muito isso no pré-natal, mas na hora elas esquecem, né? Elas ficam meio na dúvida. Então, por isso, sempre ligar pro obstetra e mandar foto da calcinha. Explica Se... sobre o tampão. Explica sobre o tampão Ah, que nós estamos explico. falando. Verdade. O tampão, ele é uma rolha de muco, na verdade. Então, é muco mesmo. É uma coisa gosmenta, que se você fizer assim com o dedo, ele é bem filante, que a gente fala. E ele é mais amarelado, meio amarelo transparente, quando o colo tá fechadinho. Então, às vezes, a paciente começa a perder tampão, o colo ainda tá fechado, sai só uma gosma, assim, amarelada, às vezes até meio Pode ser castanha. com 28 semanas, né? A perda do 28 tampão. semanas. Agora, se a paciente começa a dilatar, o tampão ele sai com raia de sangue, justamente porque o colo vai abrindo e esse muco sai com sangue. Então, Bia, se for uma bolsa rota com um líquido que a gente nitidamente identifica que é tampão, sucesso, tá tudo certo. Como diria o pai, né? Segue o baile e tudo isso que a gente falou. Agora, se for um líquido com sangue vermelho vivo, do tipo menstruei, aquele sangue ativo, líquido, a gente tem que pensar em descolamento de placenta, placenta prévia, aí sim é uma emergência. Assim como líquido preto, se sair um líquido preto, assim, achocolatado, ou da cor da minha camiseta, ou um mecônio que a gente chama de papa de ervilha,
que mesmo que vocês não Verde, sejam da cor obstetras, qual? só de falar papa de ervilha, você já imagina a cor que sai. São situações que você precisa ir para a maternidade, porque a gente precisa saber se tá tudo bem com esse bebê. Então, basicamente isso. Do contrário, se for claro ou com sangue de tampão, segue o jogo. Lembre-se que sempre tirar foto. Eu Foto. mostro na minha Obstetra consulta. Eu adora mostro na minha foto. consulta. Ah, doutora, eu tô perdendo tampão. Eu pego, viro o computador para ela, ponho no Google, tampão mucoso. É assim? É assim. Por quê? Quando for assim, tiver a raia de sangue, é provavelmente dilatação. Por que que sangra a dilatação? Porque, gente, o colo do útero é um Vai funil abrindo. de fibras musculares. E as fibras musculares são extremamente irrigadas. A partir do momento que essas fibras vão se abrindo, às vezes estourando, dilatando, sangra, né? É, os vasinhos, Tanto que eles se abrem. quando a paciente vai lá para a gente dar uma descolada na bolsa com 40 semanas, 41, para ela entrar em trabalho de parto, né? Acaba que Às vezes sai um sangra. pouquinho mais de sangue, né? Ou quando ela tem Começa a sangrar. relação, no Exatamente, final. Bom, exatamente. agora eu vou dar o troco. Minha paciente aqui do Insta perguntou. O que ela colocou assim, na verdade foram duas perguntas em uma a gente já respondeu, mas ó, ela colocou o que fazer se a bolsa romper antes do trabalho de parto, a gente super conversou sobre isso, e aí ela colocou, doutora, e se for o contrário? E se eu entrar em trabalho de parto e a bolsa estiver íntegra? Ela inverteu. Uhum, E aí, tudo aham. certo? Vamos lá. Precisa romper essa Não, vamos lá. bolsa? Vamos lá. Entrei em trabalho de parto e a bolsa está íntegra. Primeira coisa, você vai querer parto normal ou parto cesárea? Não, estou decidida, quero parto cesárea. Deixa a bolsa íntegra, preparamos, fazemos o organização, anestesia e cesárea. Espera só um pouquinho, porque eu acho que a minha câmera está um pouquinho suja. Tá Ah, suja? não. Hoje não, mas geralmente ela tá bem sujinha, mas hoje não tá, não. Então, quem falou que a bolsa tá suja foi o meu marido. Ah, a bolsa. A câmera. Ah, vai ficar assim. Não, mas não tá, não. Ah, você estava falando, se no meu tempo tivesse toda essa explicação, seria bem diferente as minhas gravidezes. E outra coisa, Bel, a gente tem que se sentir lisonjeada. A Letícia falou, sou do Ceará. Olha, você é minha irmã gêmea? Eu ia falar isso. Olha que bacana. Uma pessoa do Ceará conversando aqui com a gente. Fico de olhos brilhando acompanhando você. E a Rosana perguntou, junto à bolsa rota, perde? Peraí só um pouquinho que ele vai limpar a câmera, tá? Carlos, o assessor Aí, de. Nossa, tava embaçada. tava embaçado? Tá mais Tava. bonita? Tá. Bom, então vamos voltar na pergunta. Entrei em trabalho de parto, a bolsa não rompeu. Se quiser cesárea, vai para cesárea, não mexamos com a bolsa. Agora, estou em trabalho de parto, a bolsa está íntegra. Gente, se nós, obstetras, identificarmos a necessidade de romper a bolsa, ou para nascer o bebê, dilatação total, o bebê está flutuando lá, ou para dar uma forcinha nas contrações, aí nós rompemos, que chama ruptura artificial. Mas entra aquela questão de humanização, a mãe não aceitar. Então, nós só Sim. fazemos, né? Quando estiver uma indicação, aumentar a contratibilidade, ou aumentar, ou agilizar o Ritmar, período né, as expulsivo, contrações. ritmar. Por que que eu estou falando isso? Porque existem pacientes que estão lá com 9 centímetros e não tem motor, não tem contração. Tem indicação de pôr comprimido? De jeito nenhum, você Né, já não. passou por 4, 5 centímetros. Agora, tem indicação de fazer uma ruptura de bolsa para acelerar? Sim. E por que que acelera? Porque quando a gente rompe, duas coisas. Liberam-se substâncias ali, que são leucotrienos, substâncias que não vou entrar em detalhes, que aceleram o afinamento, o esvaecimento do colo, além de que quando você rompe de uma forma muito bem feita, com técnica, já falamos por quê, desce o líquido, você segura a cabecinha do bebê, desceu o líquido, segurou o cordão para ele não descer junto, a cabecinha faz um plot, ela Ela encaixa no colo. encaixa.
E esse encaixamento do colo é o que vai mais fazer com que o bebê Vá desça, forçando, né? né? Inclusive, é engraçado que foi isso que aconteceu no meu plantão sábado, que quem viu meus stories foi isso. Uma paciente que ela estava em trabalho de parto, as contrações não estavam ritmadas, ela já estava desde a hora do almoço, era 8 da noite, e a gente não queria ligar a ocitocina, não queria pôr comprimido, ela tinha 4 centímetros. Aí eu conversei com Uhum. ela, se ela topava, ela topou, a gente rompeu o bolso artificialmente, ela nasceu 11 e pouco da noite. Então, Deixa eu te falar uma sim, é coisa eficaz. importante aí. Eu tenho uma gravidinha que está comentando aí, que é a Nayara. Ela falou uma coisa que me desafiou, Bel. O quê? Vocês já pensaram em fazer um parto juntas, de duas pessoas diferentes? Como que é? Já Estou. fizeram 2 partos ao mesmo tempo. Eu e minha irmã estamos grávidas com diferença de 1 semana e 4 dias. Então, gravamos parto juntas. Pode vir para cá Olha, fazer o parto da irmã da Nayara. eu tenho o CRM do Paraná, inclusive toda vez que eu vou para aí, e a minha irmã tem alguma paciente que entra em trabalho de parto, nem que seja só para olhar ela fazer, eu sempre vou junto. Então, quem sabe, né? Ô, Bel, a Bárbara, acho que é Bárbara, não, Fernanda, arquiteta, ela fez mais uma pergunta, eu vou deixar para você responder, tá? Você trabalha Qual? mais com parto normal. Se você gosta do acompanhamento da doula ou da enfermeira obstetra, o que você prefere? Você que faz mais parto normal. Certo. Fernanda, na verdade, são 2 profissionais com funções diferentes. A doula, ela pode fazer independente da profissão que ela tem. Então, por exemplo, para você ser doula, você não precisa ser médico, enfermeira, fisioterapeuta. Você pode ser cozinheiro e ser doula. Você pode ser engenheira e ser doula. Por que eu estou falando isso? Porque é uma profissão em que você não faz toque vaginal, não ausculta o bebê. Então, assim, a assistência obstétrica, a doula não presta. Ela presta assistência de acalmar, te encorajar, tá ali do teu lado, fazer massagem. Então, é mais esse sentido emocional e alívio de dor. A enfermeira obstetra, desculpa, ela já tem as mesmas funções que nós, obstetras. Então, ela faz um toque se preciso, ela faz o parto se preciso, ela ausculta o seu bebê. Então, são profissões diferentes. E eu tenho pacientes que querem levar as duas e eu, ou só a doula e eu, ou só a enfermeira e eu. Então, aí depende. Quando você tem um acompanhante que faça essa função de doulagem, ou um obstetra que faça essa função de doulagem, não necessariamente você precisa levar uma pessoa a mais. Ainda mais em tempos de Covid, que a gente está vetando um pouco, a gente, os hospitais, né? A Mas é equipe, né? basicamente isso. A Hilda é uma paciente minha que está programando um bebê. Nós estamos nos organizando para que isso aconteça. E ela fez uma pergunta: até quantos anos pode fazer o parto humanizado, Bel? Parto humanizado é o parto que respeita. Então, não importa a idade da mãe. As pessoas confundem parto humanizado com parto normal. E a humanização ela vai além da via de parto. É respeitar a paciente, respeitar os limites físicos, emocionais, as condições do bebê. Então, pode sim. E qual Deixa eu só dar um oi para a Fran. A Fran Oliveira é uma paciente que quando eu era R1, jovem, ela tinha... Fran, você tinha quantos? 17, 18 anos na época? Ela era bem novinha e ela teve trombose, internou, ficou 3 meses internada, ela até colocou aqui, e aí eu cuidei dela, fiz o parto normal e agora ela tá aqui falando que não é o tema, mas mandando um beijo. E também tem a Thaís, que foi uma paciente também que fez pré-natal comigo, contando de descolar a bolsa. Beijo, meninas. Bia, responde Ó, mais nós uma temos, pergunta para mim, que isso que eu ia nosso te tempo dizer, tá ó, nós acabando. temos 8 minutos. Deixa eu só falar de duas perguntas aqui rapidinhas. A Fer, a arquiteta que está participando, perguntou qual que é a hora correta de dar anestesia no parto normal, caso a mãe queira, vou deixar essa para você. E a Dani falou que delícia de live, 19 semanas, estou de 19 semanas, tomando remédio para controlar a pressão e eu quero saber se com isso é mais seguro ser cesárea. Pode, se você quiser responder as duas ou responder uma ou outra. Tá. Deixa eu só te passar
última pergunta aqui do tema Bolsa Rota, daí eu encerro respondendo essas duas, pode ser? Pode. Ó, uma paciente perguntou: eu tive bolsa rota na primeira gestação. Estou grávida novamente e já estou com medo 21 semanas. Posso ter bolsa rota na segunda gestação também? Não dá para saber. Às vezes ela vai ter a bolsa rota de novo e vai falar, ah, então é porque eu tive na primeira. Coincidência. Não tem nenhuma associação. Uma gravidez é diferente da outra, uma bolsa é diferente da outra, a inserção placentária é diferente da outra. É diferente de prematuridade. Vamos fazer uma live, Bel, falando de prematuridade. Vamos. A prematuridade sim tem um histórico, uma maior propensão a ter, mas a bolsa estourar, gente, nenhuma. Estourou, deu algo errado ou algo certo, aquilo lá ficou para trás. Agora é Para um outro gestação. momento, né? Bom, Isso. então vamos lá, vou responder as perguntas. Assim como ela falou da pré-eclâmpsia, a Fran, que é a que eu estava citando, também perguntou se ela tem um risco aumentado, já que ela teve nessa gestação, na gestação anterior. Então, assim, gente, quando você tem trombose, que é o caso da Fran, ou a pré-eclâmpsia, ou hipertensão, como é o caso da Dani, né, que colocou aqui, sempre você tem uma chance aumentada de ter o problema que você teve nas gestações atuais ou futuras. Então, para isso, a gente tem que tomar alguns cuidados. No caso da Fran, o Clexane. No caso da Dani, os remedinhos, AS, às vezes cálcio, ou até mesmo a medicação. Então, nada tem a ver a cesárea, tá? A via de parto, ela não tem a ver com o fato de uma pessoa ter tido trombose ou ter tido pré-eclâmpsia. Então, a gente vê muito isso. Ela estava com pressão alta, deve ser cesárea. Não, tá? Não necessariamente. Para a gente fazer cesárea na vigência de uma pré-eclâmpsia, são situações muito pontuais. Mas se você estiver bem, estiver controlada, pode ser parto normal, sim. Inclusive, sangrar menos é até melhor. Exatamente. E a Olha, Fernanda perguntou da analgesia. Fernanda, analgesia, o momento de fazer é você que escolhe. Só tenho para te dizer assim, já vi pacientes pedindo analgesia com 2 centímetros, já vi pacientes pedindo analgesia com 10, já vi pacientes nascerem sem pedir analgesia. Então, o limiar de dor é seu. Quando as técnicas não farmacológicas de alívio de dor, como massagem, aromaterapia, cromoterapia, não seguram a onda, você pode pedir analgesia a hora que você quiser. E tá tudo certo. ó, a paciente falou assim, ó, deixa eu ler aqui. Estou de 29 semanas, fazendo uso de amlodipino, metidopa, difícil controle. Devo desistir do parto normal? Eu queria tanto. E a outra, aí ela mesma comentou, é que a minha obstetra disse que provavelmente será cesárea. Gente, se a obstetra te diz que provavelmente seja cesárea, ela pode estar sentindo o cheiro ou percebendo algo de um inchaço em excesso, ou o Doppler um pouquinho alterado, o líquido um pouquinho alterado, e por isso está dizendo que provavelmente, fazendo com que você amadureça essa ideia diante de você querer o parto normal em primeira opção. Mas você pode ter certeza que humanizada, chegou nas 40, 39, 40, tá tudo bem, sob controle, vai ser feito o parto normal sem problema nenhum. Não é uma indicação absoluta, né, Bel? Sim, eu Oi, tá? conheço a Thaís. Tata, depois a gente conversa, tá? Ai, Mas Deus amado. é isso mesmo que a Bia falou. Você pode sim seguir com o seu sonho de parto normal, ciente disso que ela falou. Tem que ver se não tá acendendo alguma luzinha pro seu obstetra, tá bom? Isso aí. Bom, acho que temos que finalizar, porque senão o Insta vai cortar a gente. Vai. Falta 5 minutos. Gente, muito obrigada. Gostei. O próximo tema vai ser prematuridade. Então, depois a gente escolhe uma data. E é isso. Gente, qualquer dúvida, ó, pode mandar no nosso inbox. As minhas pacientes que estão presentes, sigam a doutora Bel, E arroba vice-versa. DRA, doutora Isabel Botelho. E quem quiser me seguir, arroba BB, de Beatriz Botelho, consultório. E se cuidem, meninas de São Paulo, porque um dia eu ainda vou trazer a Bel para Maringá. Aí vocês vão ficar, ó, morrendo de saudade. Mas as minhas Eu pacientes tô falam, vendo. ai, Bia, Eu tô vendo a ai, hora que Bia, eu vou por ter que 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 a fazer doutora dupla Bel... jornada. Sabia? Tô vendo a hora que eu vou Mas, ter que ó, fazer dupla jornada. Ficar gente, aqui e aí, ó.
Gente, se vocês vissem os ultrassons que essa doutora Bel fazem, vocês vão ficar apaixonadas. Vocês que falam, ai, doutora, fui lá, não teve sentimento. Oh, Deus, se a doutora Bel estivesse aqui, ó, Ó o não ia ter para merchan. pegar, não. É. Gente, Gente, muito beijo. obrigada. O pai, a mãe aqui, fofinhos, a madrinha. Eu vou agradecer a Saudade de Rose e a vocês, Amanda. porque esse Covid não deixa nem eu ver vocês mais. Vou agradecer a Rose e a Amanda, minhas pacientes que estão nos prestigiando em todas as lives, tá? É mãe e É filha que são verdade. os meus pacientes. Ah, e só vou contar uma coisa para finalizar. Minha mãe pediu para contar que eu nasci de bolsa rota, hein? Então, nascer de bolsa rota não é problema. A gente nasce bem, saudável, belezinha. Tá bom? Foto? Foto para registrar? Ó, Vamos lá. você tira. Beijo, Beijo. pessoal. Boa semana Boa e até a noite. próxima. Até Adorei. mais. Tchau, Ana. Beijo.